Lu, você precisa falar mais uma vez sobre os cavaleiros do Apocalipse. A peste, a fome, a guerra e a morte. Eu fiz uma live sobre isso uns 2, 3 anos atrás. Você vai falar sobre outro prisma agora, do que você já falou. E é importante que você retome esse assunto. Eu disse, por quê? Eu perguntei. Né? Esse diálogo eu tive com o mestre Kuthumi. E ele me disse, pela necessidade das pessoas perceberem se já, por alguma razão, chegou no campo áurico, no campo eletromagnético delas, a infiltração destes cavaleiros. Eu disse, Lanto, tem uma coisa sobre os cavaleiros do Apocalipse, né, que é uma forma de se falar sobre o momento que nós estamos falando, que eu fico sem saber, assim, eles fazem o mal ou eles fazem o bem? E ele me deu uma resposta que me levou a pensar muito. Você já fez essa pergunta? Será? Porque eu fiz essa pergunta. E ele me respondeu o seguinte, tudo colabora para o bem. Eu disse, mas como a peste, a fome, a guerra ou a morte pode estar colaborando para o bem? E aí ele me deu a mais bela das respostas sobre esse tema. Porque depois que superamos a peste, quando superamos a fome, quando superamos a guerra, descobrimos que a morte não existe. Então, isso me fez compreender que esse é um processo que todos nós vamos passar, não é? Que todos nós vamos passar. Agora, se estamos em outra frequência, não estamos nem um pouco sintonizadas com o que está acontecendo no nosso planeta. O planeta está aqui, as coisas estão acontecendo, mas a gente está, sei lá onde é que a gente está, em qualquer lugar. Eu, às vezes, converso com algumas pessoas que eu tenho uma sensação clara. Eu digo, meu Deus, será que eu estou no mesmo planeta que essa pessoa? Quando ela fala assim, não, porque no carnaval eu vou fazer tal coisa. Eu fico, mas será que eu estou no mesmo planeta que essa pessoa? Será? Umas pessoas dizem assim, não, porque daqui a 10 anos eu vou fazer a viagem da minha vida. Eu digo, será que eu estou no mesmo planeta que essa pessoa, que ela consegue ver o tempo, a vida? Daqui a 10 anos, será que eu estou no mesmo planeta? Quando eu vejo as pessoas assim, super preocupadas numa roupa de marca que ela precisa comprar para impressionar alguém, para, né, que diz que quem investe bem é mais bem tratado, né? O mundo trata melhor quem se veste bem. Foi até clichê de uma propaganda isso. Eu fico assim, mas será que eu estou no mesmo planeta com essa pessoa? Ela tem que estar preocupada com isso. É mesmo. Ela está se endividando com isso, é mesmo. Não é? Enfim. Então, às vezes, eu tenho uma sensação assim, de será que a gente está no mesmo planeta? Mas quem está em planeta Terra e sabe que em planeta Terra está observando o que está acontecendo com o nosso planeta. E tem certeza que os 4 cavaleiros já estão aí. A pandemia, foi que a pandemia trouxe fome, guerra, e será que trouxe a morte? Fiz essa pergunta também para Mestre Kuthumi. E sabe o que ele me respondeu? Ele fez, Lu, as pessoas que passaram por essa pandemia, tiveram ali de frente com tudo o que foi essa pandemia planetária. E já se esqueceu e já nem se lembra, alguma coisa nela morreu. É óbvio que ela ainda tem tempo de se ressuscitar. Mas se as pessoas largarem esse recado para lá, né? Do tipo, já passou, eu já vi pessoas dizerem assim, olha, houve muito exagero. Eu já ouvi pessoas dizerem isso. Não, será mesmo que morreu tanta gente? Eu não sei. Todo mundo tinha pelo menos
alguns amigos que tinham pessoas que morreram numa morte pesada. Trouxe fome para muita gente que não desencarnou. Trouxe conflitos familiares. Conflitos mesmo. De mãe botar filho para fora, porque o filho queria ir para as festinhas, e não podia chegar em casa e trazer doença para a família, né? Para os pais. Foi uma coisa que se a gente esqueceu disso tudo, né? A gente tinha medo um do outro. A gente conversava com uma pessoa ali, a gente percebia que estava com medo. Será que ela vai me transmitir? E sentia o medo dela com relação a gente. Então, para quem esqueceu tudo isso, que foi uma grande brincadeira, né? Kuthumi me deu essa resposta. Alguma coisa nessa pessoa morreu. E que ela consiga se ressuscitar. Lembro de uma música que Gal gravou que dizia: ressuscita-me, né? Então, eu acho que uma live como essa pode ajudar a gente. Eu tenho me questionado muito também. Será que alguma coisa em mim realmente morreu? Será que eu não tenho alguma coisa que eu preciso? Desde que eu comecei a estudar para fazer essa live, que eu mesmo estou fazendo essa reflexão, não é? Essa reflexão do que aconteceu. É claro que a gente precisa superar aquele momento até para construir outro. Agora, só supera um momento quando se constrói uma coisa totalmente diferente. Se você sai de uma situação difícil e volta a ser exatamente o que era antes dessa situação, você não superou nada. O que classifica uma superação é você sair de um problema e dizer: hoje eu estou uma pessoa diferente. Eu não sou aquela pessoa que eu fui antes dessa grande situação difícil que eu passei, que o mundo passou. Né? Então, essa live foi indicada para a gente poder buscar essa resposta dentro de cada um de nós. Voltamos a ser a pessoa que era antes, então ficamos sim com o cavaleiro da peste. Ficamos. Por quê? Porque o remédio não fez efeito. O remédio da peste, o remédio da pandemia que nós tomamos, foi para a gente despertar, acordar e se apresentar para si mesmo como um ser humano diferente. Se tudo que atravessamos a pessoa se voltou igual, então o remédio nela não fez efeito. Se o remédio não fez efeito, logo estamos doentes. Quando um remédio não faz efeito, estamos doentes, continuamos doentes. E doentes continuamos. Então, isso é uma coisa para a gente se observar. E eu fico me buscando, assim, aí eu vejo, não é que cada vez mais eu levo o meu trabalho dentro do YouTube ou no IMA com mais seriedade, com mais foco. As pessoas que vêm fazer iniciação comigo, eu digo: olha, você está procurando uma coisa séria, vamos embora. Se não está, fica lá, não toma meu tempo, para eu não tomar o seu, que eu preciso me dedicar àquela pessoa que está entendendo o que eu estou falando. Estou com 62 anos, devo estar realizando os meus últimos trabalhos em planeta Terra e eu quero não morrer na praia, quero conduzir isso com... Então, eu vejo essa mudança em mim e digo: olha, esse remédio da peste em mim fez efeito. Porque eu estou vendo que isso me deu mais um eixo, me deu mais uma direção. Cada vez eu procuro mais qualidade do que quantidade, né? Eu sinto isso, digo: olha, em mim fez efeito porque eu me percebo diferente, né? Eu dizia que eu não ia voltar mais a trabalhar com iniciações, que eu estava cansado, voltei a trabalhar, eu vi que era uma arrogância minha e que eu precisava melhorar como pessoa. Se eu me tornei iniciadora, foi para iniciar. Se eu ainda tinha saúde e vida, né? Então, eu voltei para fazer esse trabalho, que eu estava 6 anos que eu tinha me afastado. Enfim. Então, é essa reflexão, né, que a gente precisa fazer para saber se o remédio da peste fez o efeito.
É nos tornarmos pessoas melhores.